Pessoas que sentem prazer em praticar e fazer maldade com outras, e que na maioria dos casos estamos falando de homicídios, feminicídios e tortura. Chega a ser incompreensível psicopatas capazes até mesmo de praticar o canibalismo. E a troco de quê? Pois é, galera, essas pessoas existem e são chamadas de serial killers. Para você que gosta desse tipo de conteúdo e é curioso para descobrir quem são essas pessoas, acompanhe comigo agora o Top 10 Serial Killers e Grandes Assassinos em Massa. Sua completa aniquilação! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Biel. E eu sou o Araújo. E sem enrolação, vamos para o vídeo. Thiago, solta a vinheta aí pra gente. Serial killer nada mais é alguém com a capacidade de cometer assassinatos sequenciais. Eles sentem a capacidade de praticar o mal. E pode achar o que for. Se você considerar isso como um esporte, na cabeça de um serial killer, você não tá errado. São pessoas perturbadas e cruelmente desumanas. Qual seria o sentimento de um serial killer? Vaidade, talvez, pode ser? Pessoal, nesse top 10 não iremos colocar em ordem por número de vítimas. Por exemplo, em 10º lugar vai ter o cara que assassinou 10 pessoas. E em primeiro lugar vai ter o que assassinou uma. Vamos colocar em ordem, de acordo com a curiosidade e com a história de cada caso. Então, resumindo, prático e rápido, a história mais interessante vai ficar pro final, então é bom você ficar aí. A mente humana é um labirinto. É praticamente impossível chegar à definição de 100% de certeza sobre a que leva uma pessoa a imaginar ou fantasiar a morte de alguém. E com isso ela sinta prazer. Um serial killer não tem uma cara, não tem um padrão de personalidade. E na maioria das vezes, esse pessoal serial killer se faz de amizade para pegar mais intimidade com a pessoa, com a sua vítima. E pegando essa intimidade, o serial killer tem uma facilidade de poder vigiar o dia da sua vítima, então as coisas acabam ficando mais fáceis. E quanto aos grandes assassinos em massa da história, vamos trazer aqui no MDH para vocês. Em 10º lugar, Pol Pot. Entre 1975 e 1979, Pol Pot tentou implantar no Camboja o marxismo rural, que obrigava todos a se retirarem da cidade e trabalhar 18 horas por dia nos campos e fazendas. E para quem não aguentasse o serviço, era escavadas sepulturas coletivas enquanto eles trabalhavam. Essas sepulturas eram cavadas para botar medo nos trabalhadores, fazendo com que a produção não parasse nunca. Nesse período, quase 1/3 dos cambojanos acabaram morrendo, até que o Vietnã invadisse o local e acabasse com essa tortura. Não se tem ao certo o número de mortos, já que os estudos foram feitos baseados em trabalhadores desaparecidos, considerando que alguns conseguiram fugir. O número total de vítimas não é tão preciso, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Em 9º lugar, Tamerlão. Seu reinado começou em 1370, o Império Timúrida, que dominou grande parte da Ásia Central. Esse poderoso chefão queria restabelecer a glória de Gengis Khan, que foi o imperador mongol, que unificou o povo nômade que estava dividido em tribos e clãs. Seus métodos eram brutais e seus assassinatos eram mencionados como cortes de cabeças. O número total de vítimas chega próximo dos 20 milhões de pessoas, algo próximo a 5% da população mundial daquela época. Em 8º lugar, Hernán Cortés. Em 1519, esse conquistador espanhol queimou quase todos seus barcos na costa, prometendo que não voltaria até conquistar todo o Império Azteca. Havia 25 milhões de nativos no México, e aqui vai um dado chocante. Ele vitimou cerca de 19 milhões de nativos, sendo assim, sobrando apenas 6 milhões de nativos quando Hernán Cortés veio a óbito. Ele quase acabou com toda a população que vivia no local. Em 7º lugar, temos Leopoldo II. Ele era o rei da Bélgica, mas não foi lá que ele fez o seu nome de assassino. Ele era o monarca absoluto do Estado Livre do Congo. Essa foi uma vasta área cedida pela comunidade internacional ao rei. Ele era um tirano, que comandava seus capatazes e mandava chicotear até a morte os trabalhadores. Naquela época, eles exploravam por lá a borracha e o marfim. Fora o chicote, ele torturava e mutilava para botar medo na população e assim fazer com que todos trabalhassem para ele. Biel, e o mais irônico é que a área lá foi doada para ele acabar com os traficantes escravos na região. E sabe o que é curioso também? Acredito. Curioso. Cara, total de vítimas chega próximo a 8 milhões de pessoas, é muita gente. É um absurdo. Em 6º lugar temos Joseph Stalin.
Acredito que todo mundo conhece esse cara, né? Não foi comprovado totalmente, mas o seu número de vítimas pode ter ultrapassado o de Adolf Hitler. Ele foi um revolucionário comunista e político soviético. Joseph Stalin era apelidado como monstro de aço. Quase todos esses assassinos eram impiedosos com os trabalhadores. Com Stalin não era diferente. Ele fuzilava sem demonstrar qualquer tipo de emoção. O total de vítimas chega próximo aos 15 milhões de pessoas. Em quinto lugar, Adolf Hitler. Quando falamos em Hitler, já vem na cabeça seu bigode e suas fotos impondo respeito. Adolf Hitler foi líder do partido nazista na Alemanha. E para quem não sabe, ele foi o principal causador da Segunda Guerra Mundial na Europa. Suas vítimas eram judeus, homossexuais, ciganos e, na maioria das vezes, civis das regiões conquistadas em guerra. Com os judeus em particular, ele era muito sanguinário. Hitler construiu diversos campos de concentração, com câmeras de gás usadas para sufocar até a morte as pessoas trancadas lá dentro. Totaliza algo em torno de 20 milhões de mortes em suas mãos. Mas se colocarmos na conta dele todas as mortes causadas na Segunda Guerra, esse número pode chegar a 65 milhões de pessoas. Em quarto lugar temos Mao Zedong. Em números exatos, ninguém supera esse cara em relação à morte. São 30 milhões de pessoas. Essas pessoas morreram de fome, em uma espécie de serviço de industrialização, que foi um fiasco. Esse ditador tratou sua população como lixo, com a ideia de modernizar a cultura chinesa. Ele assassinou a sangue frio professores, usando a própria população contra eles. Ele fez uma espécie de lavagem cerebral nessas pessoas, de uma tal forma que elas entendessem que a solução para o novo seria o fim do velho. Pessoal, chegamos no top 3. E a partir de agora o vídeo vai ficar mais interessante. Em terceiro lugar temos Andrei Chikatilo. Total de vítimas 52 pessoas. Ele era fascinado no esquartejamento. Em todo lugar que ele passou, ele matou pessoas, como ele mesmo disse. Quando eu matava, eu me sentia em paz. Essa foi uma das frases usadas pelo serial killer. Ele foi trancado em uma jaula durante o seu julgamento, para que o povo não fizesse justiça com as próprias mãos. Conhecido como açougueiro de Rostov, ele falou abertamente de como esquartejava e comia cada pessoa assassinada por ele. Suas vítimas preferidas eram adolescentes e adultos. Ele se aproveitava de oportunidades, como lugares vazios. Uma pena para quem estava no lugar errado e na hora errada. Ele arrancava a língua das vítimas para que elas não pudessem gritar, e arrancava seus olhos para que não pudessem ver. Ele disse no tribunal que já nasceu condenado. Sua vida era discreta e não levantava suspeita de nada. Ele era impotente. Isso foi diagnosticado muito cedo, ainda jovem. Talvez isso tenha causado algum tipo de transtorno para o resto de sua vida. O fato é, como ele mesmo disse, que ele se sentia um lobo faminto quando fatiava suas vítimas. Ele foi preso em flagrante e foi executado com um tiro na cabeça. O açougueiro de Rostov passou a ser apenas um bicho-papão na cabeça das pessoas. Em segundo lugar, temos Thiago Henrique Gomes da Rocha, acusado pela morte de 30 pessoas, incluindo uma criança de 13 anos de idade. Um fato em comum era que todas as pessoas tomaram um tiro a queima-roupa. Ele era de Goiânia, está preso já há alguns anos. Thiago é o condenado com a maior pena já aplicada no Brasil. Somando todos os seus crimes, sua pena gira em torno de 656 anos de detenção. Thiago é um psicopata. Ele é do tipo que mata primeiro e pergunta depois, sem esboçar qualquer sentimento. Quase que sempre ele praticava seus crimes em cima de uma moto. Ele adulterava as placas e fazia uma espécie de rodízio com elas, para não ser identificado pela polícia. Thiago dizia que tinha um sentimento demoníaco que o possuía. Ele escutava uma voz e não sabia o que o levava a praticar tal coisa. Thiago escreveu uma carta de arrependimento e disse que o maior desafio das pessoas é de conhecer a si mesmo, e diz que mudou de caminho graças à sua fé em Deus. Dá pra acreditar que ele realmente mudou? Como desvendar a cabeça de um louco? E como acreditar no que ele diz? Pode ser apenas um jogo de manipulação. Em primeiro lugar temos Pedro Alonso Lopes. Vítimas, 300 meninas. Nesse caso em particular foi encontrado 53 corpos. Todas as meninas com idade de 8 a 12 anos. O monstro dos Andes, como ficou conhecido, estuprava e estrangulava suas vítimas. Ele se aproveitava de jovens viajantes, de países da América Latina, sendo Colômbia, Peru e Equador. Garotas que viajavam entre esses países com a esperança de um futuro melhor, serviços melhores, mas que no meio do caminho acabavam parando na rua. Esse psicopata abordava as jovens com a mentira de que lhe daria conforto e comida, mas ao invés disso, ele as levava para o seu cativeiro e lá dava início à sessão de tortura. No seu último caso, antes de ser preso, ele estava em uma feira atrás de uma jovem, e isso despertou e alarmou uma senhora.
Essa senhora comoveu todas as pessoas que lá estavam e com isso fizeram um cerco para pegar o assassino e o entregar para a polícia. No Equador, onde ele foi pego, independente do número de assassinatos que você cometa, a pena máxima é de 16 anos. Ele cumpriu 14 e logo após isso ele foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. Fugiu e ficou foragido até 2002 e desde então permanece preso com a pena de prisão perpétua. O que se pode notar comparando todos os assassinos citados é de que eles sempre tinham um comportamento discreto. Porém, todos haviam graves transtornos psicológicos e traumas da infância. Nunca se sabe de onde vem a vontade de praticar o mal. De onde e por que ele sente a vontade e a necessidade em matar. A resposta é sempre a mesma. Não tem ideia de qual seria a sua inspiração. É praticando o mal que ele se sente aliviado e traz prazer. Eu sei. É assustador ouvir coisas assim. Apenas de olhar para uma pessoa, não sabemos qual é a sua intenção. Estamos mais perto de pessoas do bem, mas sempre há um equilíbrio. Se existe o bem, também existe o mal, esperando o momento certo para fazer mais uma vítima. Separamos aqui algumas frases ditas por serial killers. Desejo que todos tenham um pescoço, e eu tenha minhas mãos nele. Os demônios estavam suplicando por sangue. Eu adoro o cheiro doce, rude e espesso de homicídio em lugar fechado. É a única maneira que eu tenho para me lembrar de que ainda estou vivo. Eu adoro matar as pessoas. Eu adoro vê-las morrer. Eu atiro em suas cabeças, elas se balançam e se contorcem por todo lugar e depois simplesmente param. Ou as corto com uma faca e vejo seus rostos ficarem muito brancos. Eu amo todo aquele sangue. Estamos por todos os lados, na rua ou na escola de seu filho, sempre haverá alguém tentando matá-lo. Mas calma, galera. Essas frases são reais, porém quem as pronunciou ou tá morto ou tá preso. De qualquer forma, fica aqui o nosso alerta. O perigo pode estar em qualquer lugar. Valeu, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no nosso canal, nos ajuda muito. Compartilha com seus amigos. E nos sigam em nossas redes sociais para mais informações, galera. Valeu, até a próxima. Tamo junto.